Boa noite, meus irmãos. Nós vamos transmitir o nosso culto com muita alegria no Senhor e que esse momento possa abençoar a sua vida. Nós sabemos que nesse momento nós não podemos ter o nosso culto presente, mas iremos fazer o nosso culto online. Então, que você possa participar da sua casa, louvando ao Senhor juntamente conosco e estando atento para a pregação da palavra de Deus. Louvemos juntos. Amém, irmãos. Estaremos louvando o hino 137 do HCC, porque vivo está. Que esse hino possa chegar até você, possa abençoar você e sua casa, e que a gente possamos se sentir confiante, porque o Senhor enviou seu Filho para nos dar salvação. E esse hino fala disso. Então vamos louvar com alegria, que você também louve conosco, em nome de Jesus. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está.
monte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é nosso Deus, castelo forte é nosso Deus, castelo forte é nosso Deus, castelo forte é nosso Deus. Nós temos uma esperança firme, uma esperança alicerçada, uma esperança que não vai se envergonhar, porque a nossa esperança está contida numa promessa, e uma promessa que foi feita por um Deus fiel, por um Deus soberano, e uma promessa que irá se cumprir. Essa promessa está contida em João capítulo 14, na qual Jesus fala para os seus discípulos: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então nós um dia nos encontraremos com esse Deus.
Essa é a promessa que Ele nos fez. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós vemos aqui, por meio desse canal, para poder falar a nossa igreja, poder abençoar a nossa igreja, para poder, de alguma maneira, edificar a nossa igreja. Hoje, dia 29/3/2020, nós resolvemos trazer esse conteúdo online, na íntegra, para poder abençoar os irmãos, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, cultuar
ao nosso Deus. Eu sei que bate aquela saudade, aquele desejo de estar junto com os irmãos, mas em detrimento, né, da situação a qual nós vivemos nesse momento, nós achamos por bem, achamos que seria mais cauteloso realizar o culto dessa maneira. Por isso, você que está na sua casa, nos acompanhe em oração, que você possa realmente estar meditando nessa palavra também durante a semana. E eu tive refletindo durante esses dias acerca de todo esse nosso contexto, acerca de tudo que nós temos vivenciado. E eu tirei algumas meditações, algumas reflexões, inclusive também algumas aplicações às nossas vidas, né? Nós vivemos realmente em um mundo que corre, que é ligeiro, né? Por conta da modernidade e da tecnologia nos últimos anos, nós parece que estamos em um GP de Fórmula 1, onde, além de corrermos muito rápido, nós também corremos muito perigo. Nós também fazemos curvas em alto risco. Nossa vida é muito corrida. E eu tenho visto esses dias na nossa vida de coronavírus como um pit stop, uma parada. E no pit stop na Fórmula 1 é o momento mais tenso, mas também é o momento mais decisivo. Inclusive foi através desse fortuito serviço de troca de pneu, que em 1982 as equipes passaram a utilizar desse pit stop como uma estratégia para ganhar tempo perante os seus adversários. Inclusive, até 1982, esse momento era um momento de tédio, os pilotos chegavam a fumar um cigarro antes de ser liberado. Hoje, uma pequena distração no pit stop é suficiente para perder posições numa corrida de Fórmula 1. Esses dias de quarentena devem ser entendidos na nossa vida como um pit stop. E assim como no passado ele tem produzido um certo nível de tédio, a busca por preencher os momentos ociosos acabam produzindo um vácuo que culmina, inclusive, também na impaciência. A falta de culto público, a interação com a igreja local, tem contribuído para que Satanás gere impaciência em corações entediados. A morbidade que assola as nações tem gerado não somente um isolamento, mas sim um enclausuramento espiritual em muitos cristãos. E é engraçado, aqueles que não são afetados pelo tédio sofrem com a distração. A facilidade da distração é sedutora. Mesmo em quarentena, longe do trabalho, excesso de ligações, viagens ou lazer, os pilotos dessa vida substituíram os pneus da diversão pelos pneus do medo. Tem sido o pânico o motor da distração nesses dias. Notícias, informações, estatísticas, tudo isso tem ofuscado a viseira rumo à faixa da graça e deslocado a atenção dos cristãos, dos pilotos dessa vida, para a incredulidade, para a caixa de brita. E nesses dias nós temos vivido esse período de turbulência. Como pilotos, como corredores dessa vida, o que nós vemos hoje é o tédio. É a distração com coisas superficiais. Mas o salmista, no Salmo 16, tem uma lição a nos dar. Nesse dia de caos, ele tem algo a lembrar, ele tem algo a fortalecer a ele próprio. E Salmo, capítulo 16, eu queria que você, aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia no Salmo 16, para que nós pudéssemos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 11. E o Salmo diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança.
bendigo ao Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Eu quero orar ao Senhor nesse momento, para que Deus possa nos dar sabedoria. Oremos a Deus. Pai bendito, o Senhor sabe que nessa corrida maluca da vida, muitas vezes nós retiramos o nosso foco do Senhor. Muitas vezes nessa corrida da vida, nós não damos a atenção devida ao nosso Senhor. É muito comum também, ó Deus, que diante das distrações que nós temos vivenciado nesses dias, as informações, as estatísticas, o medo, o pânico, é possível que muitas pessoas, ó Deus, tenham de alguma maneira esquecido do Senhor. Tem esquecido que é o Senhor que controla todas as coisas, que é o Senhor que garante o nosso futuro, é o Senhor que nos concede a herança em Cristo Jesus, que é o Senhor, ó Deus, que nos protege de todas as coisas. Creio que muitos cristãos, ó Deus, tenham perdido o Senhor de vista. O medo e o caos têm embaçado a sua viseira nessa corrida rumo à cidade celestial. Mas neste dia, ó Deus, nós queremos rogar a Ti. Nós queremos pedir a Tua direção. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos conduza. Que o Senhor, ó Deus, possa tomar a nossa mente, ó Deus, possa encharcar, inundar a nossa mente com a Tua palavra. Que nós possamos descansar em Ti, ó Deus, e acharmos seguros em Ti, ó Deus. Ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. O texto não nos traz nenhum relato sobre em que contexto Davi escreve esse salmo. O texto não diz aonde ele estava. Nós não temos bem aqui um cenário ao qual Davi estava ou por que ele estava desse modo. Mas dentro dessa estrutura textual do capítulo 16, nós conseguimos perceber duas coisas. Uma espécie de testemunho em relação à comunhão com as pessoas que estavam em volta de Davi, do versículo 1 ao versículo 4. E nós temos um segundo testemunho que Davi dá da sua própria confiança. Penso eu que da sua experiência com o Senhor. E nós vemos isso no versículo 5 ao versículo 11. E nesse testemunho de comunhão com seus irmãos, Davi diz a seguinte coisa: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. O desejo do salmista é que o Senhor guarde ele. O desejo do salmista é que o Senhor realmente proteja ele diante do que ele estava passando. E ele tem uma certeza no seu coração. Davi pede para que o Senhor guarde ele porque ele compreende que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua fortaleza, que o Senhor é o seu castelo forte. Davi sabe disso, Davi tem isso na sua consciência. E ele diz mais: diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a Ti somente. E ele vai dizer mais: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele sente alegria em estar em comunhão com aqueles que também amam e adoram ao Senhor. Mas quando chega no versículo 4, Davi parece que tem ele foge um pouco do contexto do versículo 1, 2 e 3, e ele começa a falar sobre aqueles que têm adorado outros deuses em dias de dificuldade. E a sentença de Davi é a seguinte: muitas
serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Davi diz a seguinte coisa: a ideia de muitas penas aqui é: muitos serão os sofrimentos daqueles que adoram outros deuses, daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. E é muito comum nesse cenário muitas pessoas trocar a adoração que deveria ser dada a Deus e começarem a adorar outras coisas. Ao invés de depositar sua confiança no Senhor, começar a depositar sua confiança na economia, começar a depositar sua confiança no próprio Estado. E nós sabemos que Deus tem utilizado desses meios para abençoar o seu povo. Contudo, a nossa confiança não pode se basear nisso. Nós não podemos trocar a adoração ao Senhor por adoração a essas coisas, depositar nessas coisas a nossa confiança. E Davi diz a seguinte coisa: eu nem vou pronunciar o nome. Se nós pudéssemos pegar essa parte B do versículo 4, o que ele está dizendo é: eu não vou nem pronunciar o nome dessas pessoas, eu não vou nem pronunciar o nome desses deuses. A mente de Davi está totalmente focada, está totalmente engajada com as coisas do reino de Deus. Davi tem o Senhor como foco. A sua viseira diante dessa corrida maluca, diante desse contexto, não embaçou. Davi sabia para onde estava indo. E o Salmo fica muito claro. Dentro da estrutura de testemunho, de confiança, nós temos o que aqui nós chamamos de o tema da nossa pregação, se assim nós podemos dizer. Versículo 5, Davi diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Em outras palavras, o que Davi está querendo dizer é: o Senhor garante o meu futuro. És tu que garante o meu futuro. Diante do contexto e do cenário, Davi tem uma noção, Davi tem uma percepção da realidade. Ele sabe que diante do caos, é o Senhor que garante o seu futuro. E é assim conosco também, meus irmãos. Diante do caos, diante das tribulações, é o Senhor que garante o nosso futuro. Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. É o Senhor que garante o nosso futuro. Não a nós mesmos, não a tecnologia, não a modernidade, não o dinheiro, não o alimento, embora todas essas coisas de alguma maneira sejam boas. Eu não estou fazendo uma teologia contrária a isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quem garante o nosso futuro é o Senhor. Davi tinha convicção disso. No versículo 6 ele diz assim: cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Aqui Davi, no versículo 6, tanto no versículo 5 como no 6, ele está apontando para o Antigo Testamento. Ele está apontando ali para a saída do Êxodo, a entrada na Terra Prometida, quando ali é feito a divisão das terras. E ele diz: é muito linda a minha herança. Esse testemunho de confiança, Davi olha, para que Davi possa testemunhar sobre isso, ele olha para trás. Ele olha para o que Deus já fez na vida dele e por isso ele toma essa conclusão de que o seu futuro está garantido pelo Senhor. Eu penso que nesses dias difíceis, nós temos que trazer às nossas consciências aquilo que nos traz a esperança. As muitas vezes que o Senhor nos livrou diante de turbulências, de tribulação, diante de dias difíceis, quando o Senhor com a sua forte mão nos retirou do lamaçal do pecado, quando o Senhor com a sua forte mão nos providenciou o alimento e o sustento, quando o Senhor cuidou de nós, nós sabemos, nós temos as nossas consciências, nós temos, eu creio que muitos irmãos que aqui nos acompanham nessa noite, possuem diversas experiências com o Senhor. E nesses dias de caos, a primeira coisa que acontece conosco é esquecer tudo isso. Parece que o nosso HD, a nossa memória, esquece de tudo isso que o Senhor fez. Só que Davi sabe que o Senhor já tinha feito muitas coisas para ele e que a sua herança era muito linda. O que sustentava Davi naquele dia era o que o Senhor já tinha feito
na vida dele. Ele continua: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até em dias de trevas, até em dias sombrios, o coração do salmista ensina ele. Como eu falei, nós vivemos um momento de pit stop, dias difíceis. E eu tenho absoluta certeza que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem aprendido a confiar nele, tem aprendido a ser dependente dele. Até os dias sombrios serve para ensinar um coração quebrantado, um coração que de fato ama o Senhor e que reconhece no Senhor a provisão e cuidado. Versículo 8 ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Davi sabe que se o Senhor permanece com ele, ele não vai ser abalado em dias difíceis. Ele não vai ceder às dificuldades. Por que não lembrar daquele momento onde o Senhor, ali naquele mar revolto, acalma a tempestade? E os discípulos olham para Jesus e encontram em Jesus um auxílio, uma torre forte, uma fortaleza, um refúgio. E eles dizem: quem é esse que faz acalmar o mar, que faz o vento se calar? Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês compreendam que se a fé de vocês estiver alicerçada no Senhor, vocês não serão abalados. Vocês não sucumbirão diante desse mar revolto. Por que não lembrar de Davi, também no Salmo 42? Eu penso que nesses dias nós devemos trazer à lembrança às nossas almas aquilo que Davi diz: por que está abatida a minha alma? Por que te atormentas dentro de si mesmo? Nesses dias nós temos que falar como salmista: espere em Deus. Nós devemos esperar no Senhor, porque nós não seremos abalados. O versículo 9 diz a seguinte coisa: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. O Davi tem a certeza de que o coração dele se alegra, no sentido não do órgão em si, mas a ideia de que o seu interior se alegra no Senhor. A sua mente, o seu espírito, todo o seu interior como um todo. A ideia de espírito aqui é também a ideia de rins, né? A ideia de vísceras, a ideia de que o seu interior era muito comum no passado ter essa noção de que os rins, o interior, as vísceras era um sinal de completude, de plenitude. Então, o interior desse homem se alegra e exulta no Senhor. E ele repousa seguro por isso. O versículo 10, ele tem tanta confiança no Senhor que ele diz: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Nós sabemos que esse texto se aplica a Jesus. Nós vemos Pedro utilizando esse versículo em Atos 2, 25 e 28. Nós vemos Paulo utilizando esse versículo 10 em Atos 13, 35, para falar acerca de Jesus. Mas a ideia do salmista aqui é que ele nem chega a temer a morte. Eu penso que nesses dias, uma das coisas que mais assola, que mais leva temor às pessoas, pânico, principalmente aos descrentes, é o medo da morte. É o medo de perecer. É o medo de falecer diante dessa doença que tem infligido o mundo todo. Eu quero que nesse momento, eu quero desafiar você que está nos ouvindo, você que é descrente, você que não confessou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que existe uma segurança centrada na pessoa de Cristo. Porque a igreja do Senhor tem aprendido a vivenciar esses dias, porque tem depositado a sua confiança no Senhor. A sua esperança não está nas coisas terrenas, mas no alto, na morada celestial. E talvez você que é descrente tenha tido medo de morrer, porque sabe que você sofrerá o dano da segunda morte. Mas aqueles que confiam no Senhor não sofrerão o dano da segunda morte. Por isso eu quero desafiar você a confiar no Senhor diante desse cenário tão turbulento. Que você
ainda que sinta medo, não venha sentir pânico da morte, mas ter a convicção de que você se encontrará com Cristo caso você venha a falecer diante desse momento. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O salmista tem uma confiança no Senhor. E ele sabe que no Senhor, à destra de Deus, há plenitude de alegria. E parece até contraditório. Ele começa o salmo pedindo para que Deus guarde ele. Ele começa a trazer à sua própria memória uma espécie de confiança em coisas que o Senhor já fez. Mas mesmo começando o salmo pedindo para que o Senhor guarde, ele encerra o salmo dizendo que no Senhor há plenitude de alegria. A confiança do salmista, de Davi, é que há alegria no Senhor, na sua destra, e delícias perpetuamente. Nossa confiança não está em coisas, nossa confiança não pode ser centrada em coisas, mas no Senhor, que nos guia, que nos conduz, que nos guarda e que nos protege. É o Senhor Jesus Cristo que deve ser o penhor da nossa salvação. É o Senhor Jesus Cristo que deve ser a segurança nesses dias tão tumultuosos. Eu penso que o Senhor Jesus Cristo, inclusive, diante dessa corrida maluca, conforme foi descrita na introdução, é uma espécie de safety car, que conduz os pilotos em momentos críticos e em pistas inseguras. Que possamos aprender a nos contentar no Senhor nesses dias, a aproveitar esse pit stop para alinhar as nossas vidas com a palavra do nosso Deus. Eu penso que, inclusive, nós temos que reaver, nós temos que rever as rotinas da nossa vida, se é que nós queremos nos alegrar no Senhor. E eu tenho aqui algumas coisas que nós devemos, eu listei algumas coisas que nós devemos reajustar na nossa rotina. E a primeira delas é, ligue a televisão somente para assistir uma programação específica, algo programado. E não para ficar ouvindo as séries de estatísticas e informações difundidas pela mídia. Algumas reais, mas muitas falsas. Nós devemos investir mais tempo na meditação da palavra de Deus. Segunda coisa, nós devemos prosseguir no hábito de realizar o culto doméstico. Nós devemos continuar investindo nisso. Eu quero encorajar as famílias que nos ouvem nessa noite, que vocês possam prosseguir com os cultos domésticos. Terceira coisa, mantenha o seu telefone no silencioso, caso esteja realizando alguma atividade. Eu penso que é justamente a TV, o celular, que tem produzido uma espécie de tédio e de distração do Senhor. E tem, de alguma maneira, esse tédio e essa distração abrido as portas para que outros pecados possam florescer dentro do nosso interior. Quarta coisa, tire um tempo de qualidade para conversar, se divertir com jogos de cartas ou tabuleiros, juntamente com os seus familiares. Aproveite esse momento. Queria encorajar os pais a passar mais tempo com seus filhos, abraçar, beijá-lo. Os maridos poder abraçar, beijar as suas esposas, dedicar um tempo a mais com ela. Aproveitar esse momento. Se esses dias têm nos feito temer muitas coisas, eu penso que se podemos tirar algo de bom disso, é que eles têm servido para dedicarmos mais tempo a essas coisas que são importantíssimas nas nossas vidas. Por isso eu quero encorajar você também a fazer isso. Quinta e última coisa, retire um momento para desfrutar de um tempo de silêncio e solidão, seguido de oração. As pessoas temem o silêncio, a solidão, ficam deprimidos até, entristecidos por conta disso. Mas silêncio e solidão, de acordo com o livro Disciplinas Espirituais, é uma disciplina espiritual. Então aproveite isso para desfrutar de um momento seguido de oração e ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. Eu quero finalizar esse momento, nós estamos encaminhando para o fim, dizendo a seguinte coisa.
Eu creio que é necessário olharmos para esses dias tão tensos e turbulentos como um pit stop, um tempo de revermos nossas estratégias. Essa parada obrigatória deve funcionar como um momento para recarregar nossas energias, ao invés de produzir em nós questionamentos acerca do futuro ou indagações do porquê está acontecendo isso nos nossos dias. Eu tenho orado nesses dias dizendo a seguinte coisa: bendito o coronavírus que nos aflige. Porque eu penso que Deus tem usado essas aflições para direcionar o nosso foco e a nossa mente para o Senhor. Para nos fazer perceber o quanto nós somos dependentes do Senhor. O quão frágeis nós somos. O quão pequeninos nós somos diante da grande mão do Senhor. Por isso precisamos alinhar, rever as nossas estratégias. Eu penso que Deus quer falar grandes coisas nesses dias. Deus sempre faz isso, Deus sempre usa a aflição, Deus sempre usa o sofrimento para ensinar o seu povo. Nós devemos aprender com o Senhor nesses dias, a amar mais ao Senhor, a dedicar mais tempo ao Senhor. Eu quero encorajar não somente a Igreja Batista em Passaré, mas também aqueles que aqui no bairro nos ouvem, aqueles que nessa cidade nos ouvem, nesse estado, nesse país, a se alegrar no Senhor. Nós não devemos se alegrar no Senhor só quando nós temos bênçãos materiais ou bênçãos espirituais do Senhor, mas quando também nós recebemos do Senhor aflições. Nós devemos nos alegrar disso. Nós devemos ter nas nossas consciências que Deus quer falar grandes coisas conosco nesses dias. Para finalizar, eu queria também falar com você, que é descrente, que está nos acompanhando nessa noite. Eu quero desafiar você a depositar toda a sua esperança, não em coisas, não em dinheiro, mas no Senhor. Dedicar o seu foco não na economia, dedicar a sua esperança não no governo, mas no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é capaz de acalmar esse revolto mar que nós estamos vivenciando. Que vocês possam se alegrar, que a Igreja Batista em Passaré possa se alegrar no Senhor, se contentar no Senhor. Perceber que no Senhor nós encontramos plenitude de alegria. E assim fazendo, podendo descansar diante desse caos no nosso país. Quero convidar você a orar nesse momento, para a gente finalizar esse momento de culto e de adoração ao Senhor. Oremos a Deus. Bendito Deus e Pai, te damos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem, mesmo diante de tudo isso, cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós não queremos saber o porquê, ó Deus, o Senhor está fazendo isso, mas nós queremos nos alegrar com o Senhor. Porque essas tribulações, esses sofrimentos, têm nos ajudado, ó Pai, a lembrar, ó Deus, que nós necessitamos de Ti. Te damos graças pela Tua igreja, porque tem sido a única instituição que não tem fraquejado, que não tem depositado a sua confiança no governo ou em outras instituições, mas tem depositado a sua confiança no Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque a Tua igreja não cessou de orar, não cessou de curvar os seus joelhos, ó Deus, e clamar ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que foi o Senhor que nos convocou para essa grande batalha. Que os nossos lábios, ó Deus, não cessem de clamar ao Senhor. Que as nossas consciências, ó Deus, que o nosso íntimo, que o nosso espírito, que o nosso coração não cesse, ó Deus, de rogar ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor guarde o Teu povo, que o Senhor gere no coração do Teu povo confiança, alegria. Que o Senhor gere no coração do Seu povo convicção, de saber, ó Deus, que por mais que isso dure
1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses, que ainda assim, ó Deus, isso vai passar. Que ainda assim nós nos encontraremos novamente aqui nesse tempo, para adorar o Senhor, juntos, para bendizermos o Teu santo nome e rendermos graças a Ti. Por isso eu quero animar, ó Deus, o Teu povo com a Tua palavra. E roga ao Senhor que o Senhor faça frutificar essa palavra em seus corações. Abençoa aqueles que não Te confessaram ainda, ó Deus. Abençoa os descrentes, ajuda eles, ó Pai. Que a Tua graça possa ser derramada não somente aos crentes da Tua igreja, mas àqueles que ainda não Te confessaram como o Senhor de suas vidas. E possam encontrar em Ti refúgio, possam encontrar em Ti alento, possam encontrar no Senhor Jesus Cristo consolo para a sua alma abatida. Que as consolações do Teu Santo Espírito, ó Deus, seja com todo esse povo que nos acompanha, ó Deus, aqui nessa pregação online, hoje e para todo sempre. Amém.